Olá, tudo bem com você? Você sabia que a prostituta, aquela mulher que vive na promiscuidade sexual, ela sobrevive da sua própria prostituição? A Bíblia fala no livro de Apocalipse de uma prostituta e a Bíblia também fala de uma noiva. A noiva, descrita aqui no livro, ela é constituída por todos os salvos em Cristo Jesus. A Bíblia fala também que Cristo, na ocasião da sua vinda, aquilo que nós chamamos de arrebatamento, ele vai se unir à sua noiva, que é a sua igreja. A grande prostituta, descrita aqui no livro de Apocalipse, ela é a mãe de outras meretrizes que saíram dela. Você quer saber quem é essa prostituta e quem são as meretrizes que saíram dela? Estude a história da igreja e da religião. Você pode começar com o imperador Constantino, ano 313. E depois você salte para o ano 1500. Você vai aprender quem é a prostituta, a mãe, e também quem são as meretrizes que saíram dela. Assim como uma mulher prostituta que sobrevive da sua prostituição, esta prostituta descrita em Apocalipse, ela sobrevive graças à sua prostituição espiritual, graças às distorções, às heresias, às mentiras que ela ensina para os seus seguidores, e assim ela é sustentada. A maior parte dos líderes religiosos, eles sabem dessa verdade. Porém, eles também sabem que se eles ensinarem a verdade, todo o sistema religioso será desfeito e, consequentemente, todos os líderes religiosos do sistema religioso não serão mais sustentados pelos seus seguidores através do engano. Agora preste atenção no que eu vou lhes dizer agora. A maior prostituição espiritual, a maior mentira que alimenta o sistema religioso e seus líderes tem um nome. A maior mentira do sistema religioso chama-se dízimo. O dízimo foi uma lei do Antigo Testamento. O dízimo sempre foi alimento. O dízimo nunca foi dinheiro. Porém, através dos tempos, as meretrizes adulteraram a palavra de Deus para que, através da mentira, pudessem ser sustentadas pelos seus seguidores. Sabem qual era a finalidade do dízimo na antiga aliança? A finalidade do dízimo era matar a fome da viúva, dos órfãos e necessitados. Isto é o que está aqui na Bíblia. Deuteronômio capítulo 26. Esta era a verdadeira finalidade do dízimo: sustentar a viúva, o pobre e o necessitado. As meretrizes, além de distorcerem a palavra de Deus, dizendo que esta lei do Antigo Testamento deve ser aplicada e vivida nos dias de hoje, as meretrizes também, para atender os seus interesses próprios, para que sejam sustentadas, também distorceram a finalidade dos dízimos. E assim todos os recursos financeiros arrecadados pelas associações religiosas, pelo sistema religioso que impera nos dias de hoje, todo o recurso tem somente uma finalidade: suprir as necessidades dos templos de pedras e também dos sacerdotes dos dias de hoje. A Igreja de Cristo aqui no Novo Testamento nunca pagou o dízimo. Os ensinamentos do apóstolo Paulo para com a igreja nunca foi no sentido de que eles devessem pagar o dízimo. Pergunte para o seu líder religioso por que aqui na Bíblia a Igreja de Cristo nunca pagou o dízimo. Eu estou falando
da igreja do Novo Testamento. Aproveite e mostre para o seu pastor o momento exato onde aconteceu a transição do Antigo para o Novo Testamento, porque ele também tem adulterado esta verdade para levar vantagem dos seus seguidores. Diga para o seu líder que o momento exato onde termina o Antigo Testamento e o homem começa a viver a nova aliança foi aquele momento onde Cristo estava na cruz do Calvário e disse: está consumado, está consumado. Quando Jesus disse isso, ele estava dizendo que a partir daquele momento a humanidade passaria a viver em uma nova aliança, no Evangelho da Graça. O véu do templo se rasgou somente quando Cristo disse: está consumado. O véu do templo não se rasgou antes. O véu do templo não se rasgou durante o tempo em que Cristo estava encarnado no meio da humanidade. No Evangelho de Mateus capítulo 5, diz que Jesus veio para cumprir a lei. Portanto, os 4 evangelhos registrados aqui na Bíblia, tratou-se de um tempo onde Jesus Cristo ainda vivia no Antigo Testamento para cumprir a lei da antiga aliança. Se você ainda não estiver convencido desta palavra, escute o que a Bíblia diz no livro de Hebreus capítulo 9, versículos 16 ao 18. No caso de um testamento, é necessário que comprove a morte daquele que o fez. O testamento não vigora enquanto vive aquele que o fez. O Novo Testamento só entra em vigor após a morte daquele que o fez. No Evangelho de Lucas capítulo 23, Jesus diz: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas! Vocês dão o dízimo da hortelã, do entro e do cominho, mas têm negligenciado os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês devem praticar estas coisas, sem omitir aquelas. Perceba que Jesus Cristo, neste momento, quando ainda vivia na lei do Antigo Testamento, ele não se dirigiu à igreja, mas sim aos religiosos e fariseus da época. Os religiosos que cumpriam a lei, os religiosos que sempre estavam armando ciladas para tentar pegar Jesus. Jesus Cristo não disse nada sobre o dízimo para a sua igreja. Procure você mesmo no Novo Testamento a igreja de Cristo pagando o dízimo e você não encontrará. O que nós vamos encontrar aqui na igreja modelo, a igreja de Cristo, são ofertas que eram recolhidas com uma finalidade: socorrer os órfãos, as viúvas e os necessitados. O sistema religioso que impera nos dias de hoje sempre alimentou a mentira do dízimo. O sistema religioso também adulterou a finalidade dos recursos financeiros arrecadados pela igreja. Estude a palavra de Deus, seja a noiva e não um seguidor das meretrizes. Medite nisso e que Deus possa te abençoar.